Olá pessoal, aqui é o Eric Ramos e esse é o primeiro vídeo da série Aprendendo Xadrez. Bom pessoal, para quem que é esse vídeo? Então, esse vídeo é para aqueles que querem aprender a jogar xadrez e também é para aqueles que já jogam há algum tempo, mas eventualmente têm alguma dúvida sobre o jogo. Bom, também gostaria de indicar esse vídeo para os professores de xadrez, para os familiares que já acompanham seus atletas e para quem também já tentou ensinar algum amigo, algum parente, não teve êxito, tá aí uma opção, indicar o vídeo para vamos difundir o xadrez para todos. Bom, vamos lá, vamos começar agora, né? Então, antes de eu falar de tudo, vamos começar pelo tabuleiro, né? Então, nós temos aqui o tabuleiro. Como que a gente deve notar que o tabuleiro ele tem a casa mais à direita, ele é na cor branca, né? Vou pintar aqui de verde para vocês encontrarem ela, né? Então a casa mais à direita ela deve ser sempre branca, tá? Então essa é a atenção que nós temos que tomar no primeiro momento, e visto que o colega que sentar à frente, a casa à direita dele também será branca, ok? Então toda essa diagonal ela deve ser de cor branca, tá bom? Outra coisa que vocês podem notar aqui também, temos as letras, né, nas colunas e os números representando as fileiras, ok? Então, esse é o tabuleiro de xadrez. A gente tomar muita atenção para montar sempre respeitando que a casa à direita seja branca. Os números e letras, né, eles vão ajudar vocês quando for ver algum material de treino ou quando quiser anotar suas próprias partidas, eles vão colaborar, é uma anotação, né? É um sistema de coordenada, né? Então, por exemplo, quando eu falo da casa E1, é essa casa em verde. Quando eu falo da casa E4, é a casa em vermelho, ok? Bom, vamos lá, vamos dar sequência agora. Em relação ao tabuleiro, né? Posição inicial das peças. Então, nesse diagrama ao lado, vocês podem notar que as peças brancas elas estão na fileira 1 e 2 e já as peças pretas eles estão nas fileiras 7 e 8, ok? Para começar um jogo de xadrez sempre começa com as peças brancas. Vamos lá, vamos apresentar as peças agora. Então nessa segunda fileira nós temos os peões, tá? Nós temos um total de 8 peões. Os peões, eles são a estrutura do jogo de xadrez. Mais pra frente a gente vai conhecer os movimentos deles, né? Aqui na fileira de baixo temos as demais peças. Então nos extremos temos as torres, seguido cavalo, bispos, e no centro a gente vai completar com o rei e a dama, né? Vamos lá, aqui no meu tabuleiro, a dama tem essa coroa maior e o rei tem uma coroa com uma cruz, tá? Então aqui que vocês vão diferenciar, seja no jogo online ou no presencial, né? A cruz, ela que diferencia o rei da dama, tá? Vamos lá, como que eu faço para lembrar sempre onde vai o rei ou a dama? Então uma regrinha simples é o seguinte: quando for montar o tabuleiro, a dama branca vai na casa branca e a dama preta na casa preta, ok? Feito isso, basta colocar o rei na casa que sobrou, tá? Então esse aqui é o tabuleiro de xadrez. Bom, antes de eu apresentar peça por peça, eu gostaria de dedicar esse vídeo para apresentar o peão apenas, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para os peões agora. Bom, temos aqui apenas os peões no tabuleiro. Como que funciona os movimentos dos peões? Então o peão ele vai andar uma casa para frente, certo? Mas na sua jogada inicial ele pode optar por andar duas, tá? Então cada peão em sua jogada inicial ele pode fazer dois movimentos, né? Andar duas casas, melhor dizendo, né?
Então vamos lá. Vamos supor, o peão de A ele optou por andar uma, o peão de B optou por andar duas, o de C andou duas, e por aí vai, né? Cada peão tem sua opção de andar uma ou duas na sua primeira jogada, né? Feito isso, agora os peões eles vão poder andar apenas uma sem restrição, tá? Então, essa é uma regra importante, tá? Em relação à movimentação dos peões, certo? Agora vamos chegar na captura, né? Então, vamos lá. O jogador de brancas fez a primeira jogada, o jogador de pretas respondeu, o jogador de brancas fez uma nova jogada e o jogador de pretas respondeu, ok? Agora vamos para as análises, né? Bom, o que se trata em relação ao movimento? Tá? Para eu fazer um movimento no peão, eu preciso que ele tenha uma casa vazia à frente. Tá? Então, se vocês notarem esse peão aqui no centro, ele não tem possibilidade de se mover para frente, porque tem uma peça que está estacionando o movimento dele. Tá? Então, ele não consegue exercer movimento, né? Seria o usual a palavra andar, né? Ele não consegue andar, certo? Então, para ele andar, ele precisa de uma casa vazia. Já esse peão aqui mais à esquerda, ele tem a possibilidade de andar, porque existe uma casa vazia à frente. Então, isso aqui está gerando a possibilidade dele se locomover, ok? Então, vamos lá. Como que funciona a captura dos peões? Então, se eu estou falando que os peões eles andam para frente, a captura deles é de diagonal, tá? Então, aqui as setas vermelhas simbolizam as possibilidades de captura, tá? E por mais que faça todo sentido, é claro, né? Mas para eu exercer o movimento de captura, eu preciso que tenha uma peça para eu capturar, tá? Então, aqui nesse caso, esse peão ele não consegue capturar peça alguma, pois não existem peças na diagonal, e ele não consegue andar também, porque não existe casa vazia para movimentos, ok? Agora o peão mais à esquerda, ele tem algumas opções. Ele pode sim andar, pois existe uma casa vazia à frente, e ele pode capturar pela esquerda, pois existe uma peça com possibilidade de captura, ok? Já aqui na direita não existe peças para capturar. Como que funciona a captura? Eu vou ocupar a casa da peça adversária, então vou fazer a captura aqui, nesse momento. Tudo bem? Então, aqui é um pouquinho do movimento e da captura, tá? O movimento ele precisa, para ser executado, ele necessariamente precisa de uma casa vazia para o peão ocupar, e para exercer a captura eu preciso que tenha uma peça em diagonal para poder capturar, ok? Bom, vamos lá, vamos tentar dar mais alguns exemplos aqui. Vamos lá para esse exemplo. Então aqui eu tenho a seguinte opção, tem esse peão aqui mais à esquerda, né? Ele tem a opção de se locomover para frente, pois existe uma casa vazia, e ele pode capturar pela esquerda, pois existe uma peça para ser capturada aqui, uma peça adversária, ok? Ele tem essas duas opções, já é suficiente para esse peão. Agora o peão mais à direita, ele só possui uma jogada para ser feita, ok? Um lance, pois à sua direita não existe peça para capturar, na sua frente não existe casa vazia para andar, e à sua esquerda existe uma peça para capturar, então seria a jogada possível para ser feita aqui, ok? Então seriam alguns exemplos. Ou vamos avançar um pouquinho, né? Então, nesse caso aqui, se o peão da esquerda captura o peão adversário, agora é a vez das pretas. Eu tenho esse peão preto, o avanço dele em direção para frente seria a direção para baixo aqui do nosso tabuleiro, né? Porque o nosso jogador está à frente, né? O jogador está em cima e nós de brancas estamos embaixo. Então o jogador de pretas ele pode avançar o peão ou capturar em diagonal,
ok? Vamos supor que ele optou por capturar e ele veio e ocupou a casa do adversário. Bem simples, né? Vamos lá. Agora vamos para as jogadas especiais dos peões. Vamos lá. Bom, jogada especial, né? Então a gente tem o movimento e a captura dos peões. E agora a jogada especial que eu quero apresentar primeiro para vocês é uma jogada que muitos devem ter ouvido falar, né? Que é a promoção. O que significa promoção no jogo de xadrez? O peão ele vai jogando a partida, né? A gente vai movimentando tanto o peão contra outras peças e chega no momento do jogo em que o peão ele tem a possibilidade de alcançar a última fileira, tá? Quando ele alcança a última fileira, ele é promovido a uma peça maior, né? Então ele vai ser promovido a alguma peça que tenha mais movimentos, né? Como se fosse um benefício que ele vai ter por ter chegado na última casa, certo? Então, qual que é a possibilidade que eu tenho aqui? Esse peão mais à esquerda, ele pode avançar uma casa, respeitando a regra do movimento, e chegar até a oitava fileira. Tá? Chegando na oitava fileira, ele pode ser promovido em cavalo, bispo, torre ou dama. Tá? Então, as únicas peças que ele não pode ser promovido é a um novo peão ou o rei, pois se trata de apenas um rei no tabuleiro, ok? Agora um mito, né, que acontece muito no xadrez em relação à promoção. Não necessariamente precisa ser uma peça morta. Tá? Então, vou dar um exemplo. O jogador já tem uma dama no tabuleiro, ele pode promover a segunda. Eu tenho duas torres no tabuleiro, eu posso promover uma terceira torre. Tá? Então, essa regrinha que foi inventada por algumas pessoas, ela é um mito, tá? Então, no jogo oficial de xadrez, é possível sim promover qualquer uma dessas quatro peças que eu citei, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu vou promover um cavalo, ok? Só para a gente dar sequência aqui. Promover o cavalo, bem? Bom, vamos lá. Agora vamos pensar aqui mais à direita, né? Talvez agora das pretas, e o jogador de pretas vai fazer o avanço aqui do peão, certo? Pois esse peão mais à direita, ele não tem possibilidade de movimento e também não tem possibilidade de captura. Então ele está estático aqui, não pode ser movido. Esse peão de G7, ele tem duas possibilidades. Ele pode andar uma casa ou andar duas, né? Foi o que a gente viu que são as opções para movimento dos peões na sua casa inicial. Ok. O que é a jogada especial aqui? A jogada especial, ela é atribuída quando o peão movimenta-se duas casas na sua posição inicial. Tá? Então o peão aqui ele pode saltar de G7 para G5. Feito isso, ele vai sair aqui da casa G7 e vai para a casa G5. Notem que ele passou pela casa G6, correto? Então, essa jogada especial ela chama en passant. É um termo em francês que significa na passagem. O que se trata disso? Quando o peão ele faz esse movimento, ele criou uma casa de passagem, né? Ele passou por essa casa de G6 pintada em vermelho. Tá? E esse peão aqui mais no canto, peão branco, ele está, concordam comigo que ele está vigiando essa casa de passagem? Né? Então ele está aqui vigiando, porque é uma casa que está no raio de ataque em diagonal. Então ele está aqui vigiando essa casa e a partir do momento que o peão preto avança duas, né, ele passou por essa casa que o peão branco tem domínio, né, que ele está vigiando essa casa aqui. Então, na passagem desse peão, né, ele passou por esta casa, tá? Então foi aí que surgiu a jogada especial de en passant. E pelo peão branco estar dominando essa casa de passagem, ele tem a opção de capturar o peão adversário. Okay? Então é uma jogada especial, porque se vocês notarem, não existe peça aqui nessa casa. Né? Então é uma jogada bem especial mesmo. Ela trata-se de um movimento
na sequência, certo? Então, na medida que o peão preto gerou essa casa de passagem, o jogador de brancas pode optar por capturar o peão, ok? Então, essa é a jogada especial em passant. Uma única dúvida que surge dessa posição seria o seguinte: vamos montar uma outra posição de exemplo aqui, né? O jogador de pretas fez o movimento, o jogador de brancas tem direito de executar a captura por en passant, não o fez, promoveu um cavalo, o jogador de pretas avançou o peão de H, e agora a vez das brancas de novo. Essa jogada de captura em passant já não existe mais, tá? A casa que tinha sido gerada na passagem, ela já não se trata mais de uma casa de passagem, ok? Porque o último movimento das brancas descaracterizou essa possibilidade de en passant, tá bom? Então a regrinha básica é o seguinte: para eu executar uma captura em en passant, eu preciso fazer essa jogada imediatamente após o movimento do meu adversário, tá? Não executei imediatamente, passou uma jogada, eu já não tenho mais o direito de capturar aqui, tá? Essa jogada aqui já não pode mais ser feita, tudo bem? Bom, pessoal, essa é o que eu queria contar no vídeo de hoje para vocês sobre tabuleiro, posição inicial e sobre os peões, ok? Espero que tenham gostado. Quem não assistiu o primeiro vídeo, segue aqui na descrição para entender um pouquinho mais como vai ser o projeto aqui do canal, e conto com vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!